Boa tarde, no Band Cidade Entrevista deste sábado vamos falar sobre a preparação de Manaus para a Copa do Mundo. A cidade promete fazer festa durante o mês inteiro do Mundial, mas vamos conhecer agora detalhes sobre essa programação cultural, os artistas, espetáculos e shows agendados, o que foi criado para facilitar a vida dos visitantes que vão chegar à cidade. O nosso convidado é o presidente da Manaus Cult, Bernardo Monteiro de Paula. Boa tarde, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Boa tarde, é um prazer estar aqui. Presidente, nesta semana, 14 secretários municipais se reuniram no Café Teatro, lá no centro da cidade, para falar um pouco sobre a preparação de Manaus, para o Mundial. Quer dizer, hoje a gente pode dizer que a nossa cidade está devidamente preparada para receber os visitantes e para nós mesmos, torcedores que vão estar nas ruas, vamos estar todos nas ruas aí torcendo pelo Brasil? Manaus está pronta. Foi a primeira vez que a imprensa viu uma reunião de trabalho. Eu acho que ali aqueles 14 secretários reunidos, na verdade, foi a primeira vez que foi mostrado para a imprensa o que é uma reunião de trabalho. E isso é um legado importantíssimo que a Copa do Mundo faz. Nós tivemos ali 14 secretários reunidos, com assuntos mais variados possíveis, mas com o objetivo específico da preparação da cidade para a Copa do Mundo. O prefeito Arthur Vigílio Neto, quando começou isso, temos 18 meses antes da Copa do Mundo, e o que é possível estar pronto para melhorar a qualidade de vida do cidadão até a Copa do Mundo. Então, uma série de reuniões começaram a se desdobrar, e muito interessante que em 17 meses, que foi aquele evento de terça-feira, planejamos, contratamos projetos, aprontamos os projetos, licitamos esses projetos e as obras, iniciamos as obras, concluímos muitas obras também em 17 meses. E eu acho que isso foi uma métrica muito importante, porque é possível sim ter uma cidade melhor, com uma melhor qualidade de vida para o cidadão, e esse é um legado que vai além da Copa do Mundo. A gente tem 26 dias para o início do Mundial e a gente vê que muita gente ainda continua trabalhando nessa preparação da cidade. Quais são as obras que são prioridade hoje e que a gente vai ter concluídas aí até o início do Mundial? Então, existe um investimento muito forte do governo federal na construção, na reforma do Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, do governo do estado, na parte da construção da Arena da Amazônia, da Prefeitura de Manaus, na questão da requalificação do centro da cidade, Mercado do Lisboa, Paço da Liberdade, todo o conjunto arquitetônico da cidade edificado. Também da Prefeitura de Manaus, na segunda etapa da Ponta Negra. E o que se percebe é que esses eram pontos isolados. E os caminhos que interligam esses espaços estavam numa condição que não convidava o cidadão a passear, com ruas esburacadas, sem calçadas. Então, o primeiro ato do prefeito foi, na verdade, instituir os corredores da Copa, que são os principais corredores viários da cidade: Torquato Tapajós, Constantino Nery, Djalma Batista, Boulevard Álvaro Maia, que passaram a ter vamos dizer assim, uma infraestrutura adequada, porque era comum a gente falar assim: poxa, por que só a avenida ali Santos Dumont, no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, tem um asfalto que dure? Por que só lá o CBUQ, que é aquele asfalto com pedra, com brita? Então nós decidimos enfrentar no primeiro ano, no primeiro verão, esses 65 quilômetros que compreendem essas principais ruas e avenidas que ligam os pontos da Copa e são os principais corredores viários da cidade, e fazer um serviço de requalificação, com calçada, meio-fio, sarjeta, drenagem adequada, reparo do pavimento asfáltico, em parceria com o governo do estado do Amazonas, implantar sinalização turística e de trânsito, iluminação de LED sendo trocada. O que a gente pôde perceber é uma nova Manaus que renasce, uma qualidade de infraestrutura de obras que realmente atende uma metrópole de mais de 2 milhões de habitantes. Algumas praças vão ser utilizadas para a programação cultural da Manaus Cult durante esse período de Copa. A Praça do Dom Pedro ainda está sendo reformada, ela vai ficar pronta até quando? Até o final do mês. Nós fizemos em etapas a obra. Então, decidimos agora na primeira etapa
trocar toda a parte do telhado, fazer uma reforma nos banheiros da Praça Dom Pedro, porque era o que era possível dentro desses 17 meses que antecedem a Copa do Mundo. Agora, Iano, uma coisa que eu acho muito importante, muito válida, é que o ano de 2013 foi um ano de muito trabalho intensificado. De 2014, mesmo na chuva agora, no período do inverno, com muito trabalho também. E Manaus passou a ter um padrão. Então, Manauara tem que exigir da Prefeitura de Manaus o que foi 2013 e melhorar. E isso foi um corte importante, porque lá atrás, quando a gente começou a desenvolver os corredores da Copa, o prefeito determinou que fossem as obras para os 4 anos de gestão. Então, nós temos agora mais 50 quilômetros de requalificação no mesmo critério da Djalma Batista, da Constantino Neri, e 50 novos quilômetros por ano, de forma que ao longo dessa gestão do prefeito Arthur Virgílio Neto, mais de 200 quilômetros de requalificação urbana fosse feita na nossa capital. Vamos falar um pouco agora da programação cultural. Muitos shows aí pela frente. O que a gente tem já, né, de artista confirmado? Então, nós temos o nosso FanFest, que pelo Jerome Valk da FIFA, que esteve aqui visitando, ele tributou como se fosse o melhor FanFest das Copas do Mundo. O melhor local. O melhor local, com a melhor infraestrutura, porque é diferente. Manaus, por exemplo, quando Manauara vai celebrar alguma coisa, ele celebra na Ponta Negra. Então, Réveillon, aniversário da cidade, a tradição acontecer na Ponta Negra. E a Ponta Negra, ela tem já toda uma infraestrutura adequada para esses grandes eventos. E passou a ter uma infraestrutura muito melhor no momento que a gente inaugurou, no final do ano, dia 22 de dezembro, inauguramos a Ponta Negra e a segunda etapa. Então, o nosso FanFest ocorrerá durante os 30 dias do evento da Copa do Mundo com diversas atrações. Teremos Israel Novaes, teremos Babado Novo, Cheiro de Amor, temos grandes atrações, como, por exemplo, Cheiro de Amor, DJ Malboro, Funk Legusta, Nando Reis, Jamil Uma Noites. São diversas atrações nacionais que somarão com as atrações locais. Porque o que é importante, Ana, é mostrar a nossa cultura, mostrar o nosso Sileno, a nossa Márcia Novo, mostrar Arlindo Júnior, Davi Assayag, Sebastião Júnior. É importante mostrar a nossa cara, a cara da Amazônia, porque, de certo, o turista que vai chegar aqui, ele vai se deparar com um fenômeno maravilhoso que é Encontro das Águas, mas também vai levar também aqui a melodia de um sileno, e o tempero, o gosto do nosso tambaqui. Como é que vai funcionar o FanFest? Ele começa cedo, logo pela manhã, vai até que horas? Qual que é a ideia de vocês? O FanFest começa às 10 horas da manhã e termina às 10 horas da noite. Eventualmente, teremos vamos dizer assim, um horário diferenciado. Então, por exemplo, um dia de uma quarta de final, Brasil e Argentina. Brasil passando para a semifinal. É impossível terminar a festa às 10 horas da noite. Mas aí se estende um pouco mais. Se estende um pouco mais, até meia-noite, 1 hora, 2 horas da manhã. Então, a programação ela tem uma certa sazonalidade. Então, com jogos também, por exemplo, dias de jogos de seleções aqui na nossa cidade. De certeza o turista vai celebrar lá na Ponta Negra. E a Prefeitura de Manaus montou um planejamento da seguinte forma: público até 40, 50 mil pessoas fica atendido dentro do FanFest. O que passar disso, a gente teremos uma expansão, ou seja, telões de LEDs espalhados pela orla da Ponta Negra. Tudo isso para ter um melhor conforto para o turista, para o cidadão que irá nos visitar. Muito teatro também está previsto? Sim. A Prefeitura de Manaus adotou como regra os editais. Então, o que acontece? Nesses editais, diversos artistas, como cantores, como companhias de teatro, de dança, elas se escrevem um projeto e pleiteiam um recurso. E a contrapartida desse recurso é a própria apresentação. Então, teremos uma programação cultural, são mais de 61 atrações que vão acontecer no nosso Café Teatro e na Praça Dom Pedro, que você disse que inclusive está sendo entregue agora no final de maio. Agora, presidente, a Prefeitura lançou também agora um guia turístico para o visitante, quem vier para Manaus, que vai facilitar muito, promete facilitar bastante a vida desse turista, desse visitante. Queria saber mais como funciona, mas logo depois dos nossos comerciais.
Não saia daí, o Band Cidade Entrevista volta já já. Voltamos com o Band Cidade Entrevista, hoje falando sobre os preparativos de Manaus para a Copa do Mundo. O nosso convidado é Bernardo Monteiro de Paula, diretor-presidente da Manaus Cult. A gente estava falando sobre o guia turístico lançado pela Prefeitura para atender principalmente os visitantes que vêm aqui para a nossa capital. Como é que vai funcionar? Na verdade, ele também fica habilitado, é um aplicativo, né, que pode ser baixado para os telefones celulares também. E a gente tem que utilizar as tecnologias da forma que seja melhor para desenvolver o turismo na nossa cidade. Em 2013, o governo federal fez uma pesquisa com a seguinte pergunta para os jornalistas: aonde você gostaria de estar na Copa do Mundo de 2014? Primeiro lugar na novidade, Rio de Janeiro. Segundo lugar, São Paulo. Terceiro lugar, Manaus. Aí, poxa, mas a gente está à frente de grandes capitais consolidadas no turismo, como Fortaleza, como Recife, Porto Alegre. Isso mostra a oportunidade que nós temos. E o dever de casa que temos que fazer também, de transformar uma cidade cada vez melhor para o cidadão e, consequentemente, para o turista. Então, tudo que for de tecnologia para deixar mais fácil a vida do cidadão, mais fácil a vida do turista que nos visita, tem que ser feito. Manaus, pela primeira vez, está lançando um site de turismo por parte da Prefeitura de Manaus. Vale destacar que a Amazonas Tour já tem um site. E também lançamos agora o nosso aplicativo, tanto para Android, né, Galaxy, Samsung, enfim, quanto em iOS, que é para os smartphones da Apple. E bilíngue, português e inglês. E já estamos trabalhando na terceira língua, o espanhol, para deixar mais fácil. Com que tipo de informações? Por exemplo, a gente passa nas paradas de ônibus, está lá os totens com os principais pontos turísticos da cidade e um QR Code que faz a remissão para esse aplicativo. Lá tem delegacias, postos de saúde, principais pontos turísticos, parceria aqui, de novo, com o governo do Estado do Amazonas, que disponibilizou sua agenda cultural, então isso deixa mais interativo. Então, olha, lá no Teatro das Instalações, a programação será dessa forma. Tudo isso para poder integrar, porque hoje o mais importante, e esse é um grande legado que a Copa do Mundo nos deixa, é trabalhar de forma completamente horizontal. Entender que é importante ter um parceiro como o governo do Estado do Amazonas, o governo federal, para que os objetivos sejam atingidos. E no caso específico é a realização de uma grande Copa do Mundo na nossa cidade e ter um grande legado, que é o desenvolvimento do turismo na nossa cidade. Linhas de ônibus, por exemplo, também estão disponibilizadas aí, tanto no site como no aplicativo, né? Estão disponibilizadas no site, no aplicativo, até mesmo porque os grandes eventos, eles tratam o transporte coletivo como regra. A exceção passa a ser o transporte individual. Mas, Iano, não é só isso não vale apenas para os grandes eventos. Quando a gente pega as grandes cidades, todas têm intensificado os investimentos no transporte coletivo. Porque é comum a gente pegar o nosso carro, dirigir e no horário de rush, 6 horas da tarde, ver que só tem um motorista dirigindo, 4 vagas disponíveis no carro. Então, essa cultura precisa ser mudada. Só que para poder mudar, tem que ter investimentos maciços de mobilidade urbana. Público também, né? Exatamente. E falando em transporte público, a gente vai mudar um pouco a operação, né, dos ônibus aqui na cidade durante o período de Copa, principalmente nos dias de jogos. Algumas linhas vão ser reforçadas, visando os principais pontos, FanFest, na Ponta Negra e a Arena da Amazônia? Isso foi um ponto muito discutido e, mais uma vez, lá quando a gente começou a planejar a Copa do Mundo, a gente teve muita sorte, porque toda a revitalização que foi feita em Manaus foi feita nos pontos que eram necessários, nos principais eixos do transporte coletivo, do trânsito da cidade. E não seria diferente também se a gente na forma que a gente trabalha o transporte coletivo. Por exemplo, o Carnaval de Manaus acontece no Sambódromo, leva mais de 150 mil pessoas. Então, nós já temos uma tradição de levar um grande quantitativo de gente, de pessoas para essa celebração. Réveillon da cidade, mais de 300 mil pessoas passaram por lá. E passaram como? Transporte individual? Também, mas sobretudo transporte coletivo. Então nós temos lá na Ponta Negra o nosso FanFest
e temos ao lado do Sambódromo nossa Arena da Amazônia. De forma que a Prefeitura de Manaus tem tradição em levar pessoas para esses dois grandes lugares. E de trânsito também, porque temos uma operação diferenciada nos grandes eventos. O secretário executivo do Ministério do Esporte elogiou essa semana Manaus como sendo uma das capitais, uma das cidades sede da Copa mais bem preparadas, né, para o Mundial. Quer dizer, vocês receberam com uma certa surpresa esse dado? Acho com naturalidade, porque tem muito esforço empenhado do governo federal, sobretudo do governo municipal, governo estadual, em trabalhar de forma integrada. Eu acho que, eu volto de novo, um dos principais legados dessa Copa do Mundo, na verdade, é trabalhar de forma integrada. Então, aquilo que você viu lá na coletiva é algo que acontece semanalmente. É revisão de metas, é saber o que está acontecendo, porque é impossível, por exemplo, eu vou preparar uma cidade tem que estar bonita, então tem que estar limpa, tem que estar com o trânsito arrumado, tem que estar com o transporte coletivo azeitado, tem que ter infraestrutura adequada, nós vamos planejar uma operação de trânsito diferenciada, já foram 6 secretarias. Então, um grande evento exige isso. Uma grande cidade que quer ser um grande destino turístico exige essa forma integrada de trabalhar também. Então, particularmente, por exemplo, eu trabalhei muito tempo no governo do estado do Amazonas. Eu estou acompanhando a Copa do Mundo desde a época da CEPLAN, ainda quando nem existia a unidade gestora da Copa. Então, quando a gente vê isso, é muita discussão com Miguel Capobianco, de forma de ofertar uma cidade melhor, porque esse é o legado. A Copa do Mundo vai ser transmitida para mais de 1 bilhão de pessoas no mundo. A gente tem que ter o nosso quinhão de mostrar à nossa cidade que um estado que tem 98% da sua floresta em pé, tem uma cidade de 2 milhões de habitantes, com uma cultura totalmente diversificada. Qual que é a estimativa de público, né, de visitantes, de turistas que vão vir a Manaus nesse período de Mundial? O Ministério do Turismo agora lançou ontem uma expectativa de mais de 150 mil turistas na nossa cidade, sendo eles 30 mil estrangeiros e 120 mil brasileiros que estarão acompanhando os jogos aqui. Só que a gente já tem um outro dado que diz que o maior comprador de tickets é os Estados Unidos. E hoje, para você chegar ao Brasil, a partir dos Estados Unidos, é muito mais fácil por Manaus. Então, a gente vai ter um grande fluxo de americanos aqui na nossa cidade, que estarão, de certeza, acompanhando, inclusive, um dos principais jogos da primeira fase, que é Estados Unidos e Portugal, e que o Blatter vai estar aqui para assistir esse jogo também. Achei interessante que vocês, já estrategicamente, boa parte dessas pessoas que vão vir de outros países não vão passar mais do que 3 dias, né, aqui na cidade de Manaus. E vocês lançaram aqui uma revista com sugestões, né? Olha aqui, Sidney. Sugestões para realmente mostrar a cidade em 48 horas para esse público estrangeiro. Eu queria saber, assim, realmente já foi pautado, né, foi conversado isso com os representantes da indústria de hotéis? Então, são 48 horas em Manaus, com gastronomia, pontos turísticos, para que o turista se encante. Porque, vamos lá, Iano, geralmente o torcedor que vem para uma Copa do Mundo, ele acompanha os jogos da sua seleção. Então, ele tem que, 2 dias, 3 dias é o tempo necessário de permanência para ele vir com calma, assistir o jogo, celebrar e no outro dia pegar um avião e ir visitar. Então, toda a programação pela parte da Prefeitura de Manaus foi pensando nisso. Inclusive, olha só, deixa eu mostrar aqui. Até a gente aproveitou todo o material disponível para até divulgar a nossa cidade. Sim, você sabia, Iano, que esse pôster aqui, ele foi eleito o pôster mais bonito da Copa, uma votação aberta do UOL. E nossa cidade é isso, ela mistura cidade, mistura natureza, um povo hospitaleiro. Acabamos agora a temporada de cruzeiro. E a temporada de cruzeiro é bem interessante, que é assim, você imagina que temos 2 mil, 3 mil turistas que chegam no Porto de Manaus de uma vez só e vão conhecer a cidade. Aí passam 3, 4 dias e quando eles estão saindo, a gente faz um questionário. O que você mais gostou, o que você menos gostou, o que pode ser melhorado? E é incrível. São 10, 15 navios e são unânimes. O que você mais gostou da nossa cidade?
da hospitalidade do povo. E isso é um fator que chega a quase 95% de aprovação, que eles elegem a hospitalidade do nosso povo como diferencial. E aí a gente começa a fazer essa conta e começa a bater com toda essa oportunidade do turismo, porque se temos uma floresta em pé, se temos um fenômeno que é o encontro das águas, se temos um povo hospitaleiro, um patrimônio edificado com Teatro Amazonas, Mercado Lisboa, nós somos uma grande potência turística. A gente tem que transformar isso, melhorar a cidade, para justamente transformar isso em dividendos para o nosso município. Bernardo Monteiro de Paula, sucesso na sua missão, sucesso para todos nós, amazonenses, manauenses, para mostrarmos essa cidade magnífica para todo mundo e que isso realmente sirva de trampolim para despertar a vinda de cada vez mais gente para conhecer aqui a nossa cidade. Muito obrigado pela entrevista. Prazer é meu, querido. O Band Cidade Entrevista de hoje fica por aqui. Você acompanha agora as notícias do Brasil e do mundo pelo Jornal da Band. Tenham todos um ótimo fim de semana e até semana que vem.